Senhor Jesus, estamos aqui nesse momento, rogando o seu auxílio, o seu amparo para o nosso estudo da noite. Damos, Senhor Jesus, boas-vindas aos nossos irmãos encarnados, aos nossos irmãos desencarnados que estiverem aqui conosco. Pedimos, Senhor, que ilumine e abençoe a palestrante da noite, para que ela possa passar para nós tudo aquilo que ela estudou, que a espiritualidade amiga possa intuí-la, possa direcioná-la, Senhor, e que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir o que foi falado, o que for falado. Assim, Senhor, em seu nome, pedimos autorização para iniciarmos o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Palavras de vida eterna. Olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúmes, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfianças, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Boa noite. Hoje eu trouxe um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos mas a inspiração da palestra foi esse livrinho aqui, Pensamento e Vida, né? Psicografia do Chico, né? Ditado por Emmanuel. Eu acompanhei uma palestra da Maíse, que foi uma das pessoas que acompanhou o Chico, né, na caminhada dele, que está na casa até hoje, né, onde o Chico fazia os trabalhos dele de psicografia. E ela fez uma palestra com o tema Pensamento é Tudo. E essa frase, Pensamento é Tudo, eu botei na página errada. Ela é uma frase de Joana de Ângeles para Divaldo Franco, num dos livros, né, de psicografia dele. E aí, ela começa, né, trazendo para a gente, bem lá na codificação, bem no início, da questão do pensamento, né? O que os espíritos falam para nós sobre o pensamento. O que é o pensamento? Né? Porque a gente escuta às vezes, ainda mais agora, nós estamos numa época assim, que as redes sociais falam muito sobre essa questão de a lei da atração, a energia, a força do pensamento, ter pensamentos positivos, a força que um pensamento positivo tem e a força destrutiva que um pensamento negativo tem. Mas afinal, o que é esse pensamento, né? E esse pensamento a gente consegue, no mundo espiritual, como que ele funciona, como que ele é visto no plano espiritual, né? Tem acesso aos nossos pensamentos todos os tipos de seres desencarnados? Porque algumas religiões, elas têm essa orientação, né? De que quando você for orar, ore em silêncio, porque apenas o seu anjo da guarda e Deus podem ouvir os seus pensamentos. Mas Kardec, na codificação, os espíritos trazem uma fala um pouco diferente, né, desse contexto que a gente conhecia antes. E aí ele começa, né, fazendo, no capítulo mesmo, que chama Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. É o título do capítulo. A primeira pergunta, a 456, é: os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Então está falando sobre ver o que fazemos, de fato, ainda não é sobre pensamento. Então ele fala: podem vê-lo, uma vez que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aquelas que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então, na verdade, o que os espíritos vão ver, né, observar que nós estamos fazendo, é aquilo que é do interesse deles, o que lhes chama a atenção.
Então as nossas atitudes, as nossas más atitudes, sempre vão ser observadas por espíritos imperfeitos, espíritos impuros ainda, que estão ali sofredores, né? Que às vezes as nossas atitudes ruins são ainda ligadas a viciações de todo tipo, tanto cerveja, diferentes bebidas, cigarro ou droga, como também falar mal dos outros, fofoca, né, intriga. Isso também é uma viciação, acaba se tornando uma viciação. E aí os espíritos que são, às vezes, desencarnaram com aquela viciação vão observar isso em nós e ficar próximos ali, né? E aí ele continua: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos. E aí ele faz uma pergunta bem específica, né? Não é só qualquer pensamento. Ah, estou pensando em comer uma maçã. Ah, isso aí o espírito vê, mas outro pensamento profundo não. Ele já pergunta direto: os espíritos conhecem os nossos mais secretos pensamentos? E aí vem a resposta dos espíritos, que deixa a gente um pouquinho mais preocupado do que a gente aprendeu até então. Frequentemente. Ou seja, os espíritos conseguem sim ler os nossos pensamentos, né? Aí ele continua: eles conhecem aquilo que quererias ocultar até de vós mesmos. Olha, bem, às vezes conhece a gente até melhor do que a gente mesmo. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados. Olha só. Então já vai em contradição com o que a gente aprendeu antes, que só Deus podia ter consciência dos nossos pensamentos. Então, por isso que quando a gente é orientado a tomar conta até do nosso pensamento, né, não só da nossa atitude, mas também do nosso pensamento, porque os espíritos impuros, imperfeitos, sofredores, também têm acesso aos nossos pensamentos. Então, quando a gente pensa: ah, mas eu não falei fofoca da fulana, mas a fulana passou e eu pensei, né? Eu pensei mal dela. Então ali já vai se aproximar de mim espíritos zombeteiros, que gostam da falácia, gostam de ouvir um falando mal do outro, um implicando com o outro, né? Então a gente tem que vigiar nossas atitudes, mas também o que a gente pensa. E aí ele continua. Aí ele ainda faz assim, o Kardec faz uma colocação. Ele faz assim: nesse caso, poderia ser mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva que o fazer da mesma pessoa depois de morta. Ele faz uma pergunta, quase que uma afirmação. Aí ele fala: certamente, ele confirma o que ele falou. E quando vos credes bens ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Então Kardec faz uma pergunta: então é mais fácil esconder uma coisa de alguém que está vivo do que esconder essa coisa depois que ela desencarna, ou dos espíritos já desencarnados. E eles confirmam: certamente é mais fácil esconder alguma coisa de alguém que está vivo do que alguém que já está desencarnado. E ainda completa ainda: quando vocês estão lá no mais oculto, né, no seu cantinho, fazendo uma coisa que você pensa assim: ah, isso aqui eu posso fazer, ninguém está vendo, não aconteceu. Mas os espíritos podem, porque nós estamos frequentemente rodeados por uma multidão de espíritos. Bons ou ruins? Depende. O que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? É isso que vai definir que tipo de multidão de espíritos que está à minha volta. E aí, 458. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? O que será que ele respondeu? Ele respondeu: depende. O que vai pensar de nós os espíritos que estão em torno de nós? Vamos parar de raciocinar o que a gente faz no nosso dia a dia. O que um espírito pensa de mim quando eu estou lá no meu cantinho, quietinho, que ninguém está me vendo? O que ele pensa de mim? Coisas boas ou coisas ruins? Vai depender do que eu estou fazendo, do que eu estou pensando, do que eu estou desejando ao outro, né? Então ele bota: depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios lastimam os vossos defeitos e procuram vos ajudar. Então, mesmo quando a gente está ali no ápice do nosso defeito, dentro da nossa intimidade ali, às vezes desejando mal a alguém, ou com raiva de si mesmo, ou no nosso processo de viciação, seja ele qual for,
mesmo naquele momento ali, espíritos bons também vão estar ali. O nosso protetor, nosso guardião, ele não vai deixar a gente. E vai ficar ali lamentando pela nossa escolha, porque ele não pode interferir no nosso livre-arbítrio, e tentando nos ajudar de alguma forma. Talvez, no dia de amanhã, colocar uma pessoa no nosso caminho que nos dê uma palavra que faça a gente despertar que a gente está fazendo uma coisa errada, que aquilo não é legal. Né? Talvez fazer você, sem querer, colocar num canal e tá tocando uma música que te faça pensar melhor, refletir, uma boa música. Né? Talvez ele vai ali colocar, intuir um amigo seu, porque às vezes a gente não está conseguindo ouvir o que o nosso guardião, o nosso protetor está querendo falar com a gente. E aí ele vai intuir um amigo seu para ir lá na sua casa e chamar você para ir numa igreja, aqui na casa espírita, em algum lugar, que aí às vezes lá você vai ouvir uma palavra melhor. Né? Então, os espíritos bons, eles vão estar ali tentando nos auxiliar e lamentando por a gente estar fazendo escolhas ruins. E os maus vão estar ali só cutucando. Faz mais um bocadinho, faz de novo. Pra que você vai deixar de fazer? Você gosta tanto? Né? E eles ficam ali cutucando pra gente continuar fazendo. Né? E aí, ela conta, né? Eu achei interessante, eu até coloquei aqui para eu lembrar de falar dessa passagem dela, que ela contou lá nessa palestra que eu me inspirei, sobre a passagem de Jesus e os porcos. Né? E tem uma passagem da Bíblia que Jesus vai entrar numa cidade. Antes dele entrar nessa cidade, essa cidade tem portões, ela é toda fechada. E antes dele entrar nessa cidade, tem um jovem que fica no alto de uma colina e ele está completamente possuído, tomado por influenciações malignas. Então espíritos ruins estão na cabeça dele, azucrinando ele. E ele foi meio que banido dessa cidade e ele ficava lá, era um cemitério que tinha assim, e ele ficava ali no cemitério, ele morava no cemitério que tinha sido expulso da cidade. E aí Pedro, né, falou com Jesus, mas você vai lá falar com ele? Né? E aí Jesus falou, eu vou, porque, né, todo filho de Deus, né, merece ser ouvido. E aí quando ele chega para falar com o rapaz, ele pergunta, qual o seu nome? E o rapaz responde, Legião. Porque já não é ele mais que fala, né? Já são os espíritos que estão influenciando ele, respondendo por ele. E ele lhe responde Legião porque não eram só, eram vários. Né? E Jesus naquele momento entende a profundidade do processo obsessivo dele, o quanto ele já estava totalmente hipnotizado, né, por aqueles seres malévolos ali, e ele dá uma ordem, né, dentro da soberania, da energética dele, né, Cristo que é, dá uma ordem para que aqueles espíritos saiam de perto dele. E como ele precisava limpar energeticamente aquele homem, ele precisa materializar, ele precisa mandar aqueles espíritos irem para os porcos para que de forma material fosse removida aquela energia dele. Então os espíritos começam a possuir os porcos, e os porcos é tamanha densidade da energia daqueles seres que os porcos se atiram no abismo. E Jesus não consegue entrar naquela cidade porque as pessoas estavam olhando de fora o que Jesus fez e ficaram apavoradas de verem os porcos se atirando no abismo. É a única cidade que Jesus não conseguiu entrar, porque as pessoas ficaram apavoradas com o que aconteceu e eles viviam daquelas criações de porcos, era o sustento deles, então eles ficaram, acharam aquilo tudo muito, muito forte e não permitiram que Jesus entrasse. E Jesus retornou dali, mas o jovem ficou liberto na mesma hora, né? Então, mas ele falou com o jovem, vai e vigie os vossos pensamentos. Então, quando Jesus manda ele voltar, ele manda ele vigiar o pensamento. Ele não preocupa nem com a atitude dele, ele preocupa com o que ele vai pensar, né? E aí ela continua, né, essa análise das perguntas. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Kardec vai perguntando, né, aos espíritos os pensamentos que a gente tem, aquilo que vem, assim, aquela ideia, às vezes uma ideia tosca, né, que a gente chama de pensamento intrusivo, né? Agora está na moda falar, meu pensamento intrusivo está ganhando, porque a gente às vezes pensa umas coisas totalmente atravessadas, né?
E aí ele pergunta, e esses pensamentos, todos os nossos pensamentos, são nossos ou são sugeridos? E aí eles respondem, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. Pois bem, há sempre de vós e de nós. É isso que vos coloca na incerteza, posto que tende em vós duas ideias que se combatem. Então ele fala aqui, né? A nossa alma é um espírito que pensa. A gente cria o nosso próprio pensamento, porque a gente tem a vontade, né? A nossa vontade. Mas eles estão sempre influenciando, tanto que às vezes na nossa cabeça, na maioria das vezes na nossa cabeça, fica assim, faço ou não faço? Mas se eu fizer? Mas e se eu não fizer? Ah, mas e se eu fizer? A gente entra em contradição com os nossos pensamentos. E isso é porque tem sempre a influência. E quem está nos influenciando? Né? Aí ele vai continuar respondendo aqui. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Então, qual que é o meu e qual que é o que está me sendo sugerido? Aí eles respondem, quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. Então, aquele primeiro pensamento que eu tive, geralmente ele vem da gente, mas naquele primeiro segundinho mesmo. Quando eu já penso outra coisa, eu já entro em contradição, na maioria das vezes já não é nosso mais. De resto, não há um grande interesse para nós nessa distinção. E é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente e se ele se dissesse pelo bem, ou faz mais voluntariamente. Se toma o caminho do mal, não tem nisso senão mais responsabilidade. Então eles falam o seguinte, que é melhor a gente não procurar muito fundamento de onde que veio a decisão, né, o pensamento de tomar aquela decisão. Porque se for uma decisão boa, a gente achando que é nosso pensamento próprio, não foi sugerido, a gente vai receber mais mérito daquilo ali. Se for uma coisa ruim, a gente recebe mais responsabilidade sobre aquilo ali do que se a gente pensar que a gente está fazendo uma coisa ruim só porque eu fui influenciado. Porque às vezes eu não fui influenciado. Às vezes o pensamento ruim é meu mesmo. Porque a gente não é espírito imperfeito, a gente pensa coisas ruins uns sobre os outros, né? Fala, Júlia. Se os pensamentos que vêm depois do seu são todos ruins? Nem sempre. Às vezes o primeiro pensamento nosso é de uma coisa ruim. E o pensamento que vem depois é de não faça essa coisa ruim, não cometa esse erro, né? E aí ele está sendo intuído, né, pelos espíritos bons que estão ali conosco, tentando nos ajudar a melhorar, né? Nos induir ao tom. Como eu vou diferenciar se o meu pensamento, por exemplo, eu pensei num negócio, aí veio outro pensamento, não faz isso. Aí veio um pensamento, não faz isso mesmo não. Aí como que eu faço? Vai saber, né? Meu ou se não? É exatamente essa a pergunta de agora. Que eles respondem o seguinte, que às vezes não é pra gente pensar muito se esse pensamento é meu ou não é. Porque se for um pensamento meu de fazer uma coisa boa, e eu ficar achando que essa coisa boa eu só fiz porque o mentor mandou, eu não vou ter o mérito de ter feito essa coisa boa. E se eu fizer uma coisa ruim, e eu ficar justificando que eu só fiz aquela coisa ruim, porque um espírito ruim me induziu ao erro, eu paro de assumir a responsabilidade dos meus atos. Porque eles podem me intuir, mas eles não vão me obrigar. É diferente. Eles ficam ali te dando uma ideia, mas eles não te obrigam. Quando a gente faz, a gente precisa assumir a responsabilidade do que fez. Né? Porque eles sempre dão uma sugestão, mas eles não dão uma ordem. Os homens, aí ela continua, né, essa análise. Deixa eu ver aqui, até que eu anotei, que ela lembra algumas passagens muito interessantes. Ela fala aqui que Chico já contou, né, em algumas palestras que ela conviveu com o Chico muitos anos. Então, ela tem muitas falas do Chico que às vezes não estão nem nos livros, né? E aí ela conta que o Chico já falou, porque Emmanuel contou para ele, que às vezes os mentores choram. Os nossos anjos, os nossos mentores choram ao ver a gente tomar determinadas decisões, ir por determinados caminhos,
mas eles não podem fazer mais do que tentar nos intuir de coisas boas, porque a gente tem um livre-arbítrio e a gente faz, né, toma as nossas próprias decisões. Então não tem muito jeito, né? E aí ela vem falar também sobre a questão da sintonia vibratória. Ah, mas como é que eu vou saber se mais espíritos bons ou mais espíritos ruins é que estão falando na minha cabeça e dirigindo as minhas ações? Vai depender daquilo que eu estou emanando. Eu sou uma pessoa que me preocupo com os outros, eu sou uma pessoa que busco o caminho do bem, que busco fazer a caridade, não só material, mas principalmente a caridade moral. Que a caridade material a gente tem que ter uma oportunidade para fazer, né? Alguém está precisando de uma prato de comida, você dá. Alguém precisa de uma roupa, você doa. Alguém precisa de uma doação em dinheiro, você ajuda. Isso é a caridade material. Ela precisa de uma oportunidade para a gente poder, né, entregar essa caridade material. Mas a caridade moral, a gente pode praticar ela o tempo todo, todos os dias, o tempo inteiro. Então, quando eu tenho paciência com o outro, que está no processo dele de ser um pouco mais arrogante, de falar mais esbravejado, de ser um pouco mais grosso no meu serviço, na minha escola, quando eu tenho um pouco mais de paciência com essa pessoa e entendo que cada um tem um tempo, eu estou praticando caridade moral. Então, se eu sou uma pessoa que estou ali buscando me melhorar, eu vibro na sintonia dos mentores que estão tentando me intuir para a minha melhora. Se eu sou uma pessoa que estou o tempo todo negativa, ai, essa vida é muito chata, ai, que fulano é insuportável, ai, que ciclano não sei o quê, ih, não aguento, ai, vem fulano. Se a gente está o tempo todo lamentando, reclamando, resmungando, murmurando, quem que vocês acham que vai acompanhar a gente? Vai ter muito mais espíritos de vibração baixa perto de nós do que os espíritos bons, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vibra, né? E Chico falava também, né, contou também, que quando um espírito que não tem aquele grau de evolução, né, um espírito que não é muito evoluído, vai para um local em desdobramento ou depois que desencarna mesmo, para um local mais evoluído, ele não suporta mais do que 1 minuto naquele lugar, porque a vibração energética é muito maior e ele não aguenta. Então, quando a gente fala que a gente está aqui nesse planeta, que é um planeta que vibra em provas e expiações, a gente está aqui porque nós somos pessoas que precisamos provar e expiar os nossos erros cometidos. Se a gente fosse espírito de luz, ele não estava aqui, né? Esse planeta é denso para espírito de luz. Por isso que Jesus só viveu 30 e poucos anos. Já estava na programação que seria pouco mesmo. O corpo dele, ele era um espírito tão puro, tão evoluído, que o corpo dele não aguentava ficar sob pressão dessa densidade que era o planeta e ainda é, né? Então ela lembrou de fazer essa colocação também sobre essa questão da sintonia, né? Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito, né? Aí primeiro ele perguntou se é meu ou se é do outro, e agora ele perguntou como distinguir se é de um bom ou se é de um mau espírito. E aí eles respondem: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Então, para a gente saber se é um bom espírito que está me influenciando ou um mau espírito, observe a situação. Você acha que um mentor iria falar para você falar mal de alguém? Você acha que um mentor iria falar para você não perdoar uma pessoa? Você acha que um mentor ia falar para você ir lá e comer mais, ou fumar mais, ou usar mais droga, ou beber mais, ou falar mais mal da vida dos outros? Nenhum mentor iria te intuir para fazer uma coisa dessa, né? Fala, Júlia. Mas comer mais é uma coisa ruim? Se for um tanto que começa a prejudicar a sua saúde, você sabe que aquilo ali prejudica a sua saúde, às vezes já está fazendo mal para o seu fígado, ou para o seu estômago, ou para o seu intestino, e você ainda assim não consegue parar de consumir aquilo ali, já é um vício. Porque se a pessoa comia porque não sabia, aí o médico falou, ó, tanto açúcar assim, tanta gordura assim, está acabando com o seu fígado. Aí a pessoa, eu não sabia, ok, agora eu não como mais gordura, eu não como mais açúcar. E ela vai bem? O que ela comeu até ali não era vício, era só porque ela não sabia mesmo.
Agora, quando o médico fala isso e a pessoa ainda assim, sabendo que está se prejudicando, não consegue ficar sem, a comida já se tornou um vício. Você está falando quantidade, né? Já está falando quantidade. É, quantidade e o que comer também. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Então, para que os espíritos imperfeitos ficam intuindo a gente a fazer um monte de besteira, né? E aí eles respondem: para vos fazer sofrer com eles. Aí ele pergunta: isso diminui seus sofrimentos? Não, mas os fazem por inveja de verem seres mais felizes do que eles. Então, essa pergunta aqui fala muito para nós sobre a questão do processo obsessivo. O processo obsessivo, ele é todo baseado em influenciação de pensamento, né? Então ele pergunta: por que objetivo os espíritos imperfeitos ficam fazendo a gente fazer mais mal, provocar o mal na nossa vida, fazer com que a gente enfie ainda mais no vício? Porque eles sentem satisfação em ver você se dando mal, porque eles não ficam felizes de ver você se dando bem. E também, às vezes, eles fazem isso até sem saber que estão prejudicando. No plano espiritual, quando a gente desencarna, se uma pessoa desencarna viciada no cigarro, no plano espiritual ela continua com a compulsão e o desejo incessante de fumar. Mas ela não tem corpo físico, nem no umbral tem cigarro. Então, como é que ela vai fazer para fumar? Ela fica enlouquecida, porque ela desprendeu do corpo, né, do corpo físico, mas o perispírito dela ainda carrega todas as impressões de quando ela estava viva. E ela continua sentindo sede, fome, vontade de fumar, vontade de beber, vontade de usar droga. E aí ela vai atrás de quem faz isso. Então a pessoa que fuma, em torno dela pode ter ali espíritos que também fumavam quando eram desencarnados, quando eram encarnados, né? E ali desencarnados que estão, puxam o fluido daquela pessoa que está fumando. A mesma coisa com uma pessoa que está usando droga, bebendo, bebida alcoólica, falando mal, porque a fofoca também alimenta o espírito que desencarnou fofoqueiro. Então, a malícia, né, ela também é uma vibração, também alimenta. Então, eles às vezes, não é nem que eles querem algo pessoal contra mim. Eu vou lá porque eu não gosto de Emanuele, vou ver ela cair. Isso é o processo obsessivo, que a pessoa, né, realmente você encontrou um inimigo seu de outras vidas aí, ele está te fazendo cair. Mas às vezes nem isso, às vezes é uma pessoa que só não sabe o que fazer no plano espiritual, você tem um vício, ela junta com você ali e começa vocês dois a andar juntos. Aí você fez uma fofoca ali, ela se sentiu satisfeita pela fofoca que você fez, né? Usou a droga, ela puxa aquele fluido e se sente feliz porque você usou também. Então são vários tipos de influenciação e de obsessão. E aí ela conta que André Luiz disse que tudo o que queremos começa no pensamento. Ele fala isso no Evolução em 2 Mundos, se não me engano, foi que ela citou aqui. E aí ele fala, né? O pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Essa fala de André Luiz afirma, né, reafirma tudo isso que eu falei agora. O pensamento é, sem dúvida, força criadora da nossa própria alma. É o pensamento que cria a situação para a alma. Né? E a gente acabou de ler aqui no estudo do Livro dos Espíritos que a alma é o espírito encarnado. Então, quando André Luiz fala que o pensamento é a força criadora da alma, é o pensamento que cria as circunstâncias e as situações que nós, encarnados, né, corpo e espírito, alma, vamos viver. É ele que comanda isso. É o pensamento que comanda isso. E por isso mesmo, ele é a continuação de nós mesmos. Quando a gente perde esse envoltório carnal, que é mais denso, que fica aqui, que morre, que apodrece e fica enterrado, né? O perispírito, ele é semimaterial, ele ainda é um pouco materializado. E aí o pensamento que a gente tinha aqui encarnado continua lá quanto perispírito e faz com que a pessoa ainda tenha essa viciação, né? Ainda esteja nesse processo igual ele estava aqui. A pessoa
não morre e vira um anjo eterno ou um demônio eterno, né? Como às vezes a gente aprendeu por aí. A pessoa morre e vira exatamente o que ela é. Nada nem disso. Ela vira ela mesma. Aí ela dá um exemplo, né, dessa questão das impressões no perispírito, até de uma pessoa, um rapaz suicida, né, enquanto estava vivo, ele quis, né, cometer o ato do suicídio, né, remover a vida dele, e ele se atirou em frente a um trem. Quando ele se atirou de frente ao trem, ele morreu na hora, né, pelo impacto, pela questão ali do esmagamento. E aí no plano espiritual, ele ficou com essa impressão da situação, ele não passava, não saía daquilo ali, aquilo ficou impresso no perispírito dele. Pensa que tormento, você ficar naquela situação, né, vários e vários anos. E aí ela conta que na mesa mediúnica, a médium que recebeu esse irmão, tinha alguns lápis, algumas canetas assim, algumas folhas em cima da mesa para os médicos psicografarem, se precisasse. E ela conta que na mesa, a médium que recebeu o rapaz nessa situação, pegava os objetos e botava assim, ó. Aí os objetos iam caindo, ele pegava os objetos e ia botando assim no corpo. Porque ele não conseguia ver que eram lápis e folhas. Ele via como se fosse ele, partes dele, né? Estava tentando colocar de volta. Olha o tamanho do desespero, né? Então, o pensamento fica impresso no perispírito. Aquilo que a gente ficou pensando a vida toda aqui, fica impresso. Por isso existe esse local transitório para as almas que se chama umbral. A umbral, ele é literalmente criação nossa. Ele é criação do nosso pensamento. Cada um tem o seu inferno particular. Isso até alguns filósofos falam, né? E cada um tem o seu inferno particular mesmo. O que é inferno para mim não é inferno para você. Então, quando a gente desencarna, se a gente cultivou rancor, se a gente cultivou ódio, se a gente cultivou mágoa, discórdia, a gente desencarna em volta nessa energia e o nosso umbral particular vai ser todo disso. Vai ser essa tormenta que eu vou viver ali, em lucro. Até eu conseguir entender que eu não preciso ficar ali, que eu posso me melhorar e que eu posso pedir por ajuda, que meu anjo com certeza vai ali e me retira e me dá uma nova oportunidade daí alguns anos, depois de algum aprendizado na colônia, né? No plano espiritual. Mas as impressões ficam, né? Muito forte em nós. Aí ela citou também, né, dessa questão de sentir. Dentro de casa, ela citou até que uma vizinha foi lá na casa dela e aí falou com ela assim: que samambaia linda! Vou lá em casa buscar um doce pra você. Ela que a vizinha mal virou a esquina, a samambaia morreu. No outro dia a samambaia estava seca. Então tem pessoas que conseguem emanar esse sentimento com mais força, né? E aí se for um sentimento de inveja, se for um sentimento ruim sobre o outro, olha a força destrutiva que essa pessoa tem. Mas também existe o contrário. Se a gente emanar com toda a força do mundo o bem que a gente quer ao outro, o bem que a gente quer ao mundo, né? Isso também vai fazer alguma coisa mudar no mundo. Às vezes fica parecendo que o que a gente faz é muito pouco, né? Igual a historinha do beija-flor, que a floresta inteira estava queimando e os animais tudo parado olhando a floresta queimar, porque não tinha o que fazer, e o beija-flor ia lá no rio, pegava uma gotinha de água e jogava. Aí pegava outra gotinha de água e jogava. Aí os bichos morrendo de rir dele, você vai ficar aí a vida inteira, não vai apagar esse incêndio, você é doido? Jogando uma gota de água no incêndio, que diferença isso faz? Ele falou: para o incêndio nenhum, mas para mim faz toda a diferença, estou fazendo a minha parte. Então é isso, o mundo está caótico, o mundo está louco, mas eu estou fazendo a minha parte? Ou eu estou contribuindo para a loucura do mundo? E se a minha parte, a única coisa que eu posso fazer, eu sou criança, ou eu não tenho dinheiro para ajudar materialmente, eu não sei o que fazer, existe uma coisa que todos nós podemos fazer: orar pelo outro, orar pela situação do mundo, orar pelo país, orar pelo fim da guerra, né? Orar para que os homens encontrem paz no seu coração. Orar. Quando a gente ora, a gente entra num estado
de interiorização. Eu comigo mesmo e Deus. E aí eu vibro aquela energia de amor. Do mesmo jeito que a vizinha, quando olhou a samambaia, falou: nossa, que samambaia linda! E jogou toda a energia de inveja e a samambaia secou. Se eu falar: nossa, que planeta maravilhoso! Esse planeta vai dar certo. Eu estou jogando toda a minha energia de amor. Eu posso não ver materialmente igual ela viu a samambaia murchar, mas aquilo reverbera. É lançado no universo e de alguma forma faz a diferença. Então que a gente aprenda a ser esse beija-flor, né? De vez em quando a gente tem que aprender a ser esse beija-flor aí, incessante, né? Ela contou também uma passagem sobre Pedro, que Pedro, né, foi o apóstolo de Jesus mais rebelde, né? Ele era o mais bravo de todos, ele era bem ignorante e fez algumas burradas quando estava na presença de Jesus. Inclusive no último minuto, quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro pegou a espada do soldado e cortou a orelha dele, né? Achou que a guerra, a luta de Jesus ia ser essa, física. E Jesus mandou ele guardar a espada, devolveu a orelha para o centurião e falou com ele: não é assim, né? Não é dessa forma que nós vamos vencer essa guerra, né? E aí, então Pedro, que sempre foi muito assim, explosivo, rebelde, essa força, né, que movia, que explodia dentro dele em raiva, né, que explodia dentro dele em querer fazer as coisas sem pensar, era uma força que podia ser utilizada por bem. Era uma energia. E aí quando Jesus morreu, e depois quando Jesus voltou e mostrou para eles que a morte, ele venceu a morte, né? Ele materializou ali o perispírito dele, mostrou para todo mundo que ninguém morre, que somos todos eternos e que podiam continuar, e deu aquela força para eles de começar a contar a história dele para o mundo. Pedro entendeu que quando Jesus se materializou na frente dele, ele entendeu que realmente a guerra de Jesus não era física. E ele se muniu daquela força, daquela energia que ele já tinha, que era isso que fazia ele ser explosivo, e virou um dos maiores curadores que já curaram em nome de Jesus. E aí Emmanuel contou para Chico que Pedro, quando ele passava na estrada, né, em direção à Casa do Caminho, que é onde ele pregava e falava sobre Jesus e curava as pessoas, quando ele passava, as pessoas colocavam os doentes e as macas na beirada da estrada por onde ele ia passar, porque a sombra dele, quando tocava as pessoas, curava. Tamanha era a força que Pedro adquiriu, depois que ele entendeu que a força dele era para ser canalizada para o bem, para a cura, para a transformação. Então aquela força de raiva, de ira, de explosão, às vezes a gente é assim. E a gente pensa assim: então eu tenho que mudar esse meu jeito, eu não posso. Canaliza isso para o bem, né? E aí Emmanuel contou que quando Pedro passava, ia curando as pessoas só com a sua sombra, né? Com a força do seu pensamento. Aí ela faz uma outra observação muito interessante, que é sobre a fala de Jesus. Quando Jesus fala com a pessoa assim: o que quer que eu faça, né? A pessoa estava lá com lepra despencando e Jesus perguntando o que é que eu faço. Era meio óbvio, mas ele perguntava. Porque às vezes você não quer ser curado. Então ele perguntava: o que queres que eu faça? E a pessoa, né, falava muitas das vezes o que era o problema dela, a situação que ele queria que Jesus transformasse. E ele voltava a enxergar, era curado de lepra, voltava a andar na paralisia, era livrado de doenças fortíssimas, de pragas e tudo mais. Depois ele falava uma frase: vai e não voltes a pecar. Vocês acham que todas as pessoas que Jesus curou nunca mais pecaram e estão vivos até hoje? Elas são humanas como nós. Talvez voltaram a pecar, muito provavelmente, desencarnaram e morreram todas. Então, quando Jesus fala para a pessoa: vai e não voltes a pecar, ele está mostrando para nós que mesmo aquele que foi tocado e curado por ele milagrosamente, continua tendo livre-arbítrio. São as nossas escolhas. Nós fazemos escolhas, né? E Jesus nunca vai
interferir, dizer, não, ele vai falar, isso aqui não é certo, isso aqui não é legal, é assim que age. Agora, o que você vai fazer, o que você não vai fazer, aí é você com você mesmo, até porque se você fosse só comandado por ele o tempo todo, você não teria mérito das suas escolhas, né? Das suas boas escolhas. Então ela fez essa observação que eu achei interessante, que é de Jesus falar para a pessoa, né? Vai e não voltes a pecar, ou seja, ele joga a bola para ele. Estou te devolvendo a bola, agora é com você de novo, né? E a gente sabe que a medicina ainda vai avançar a um nível, né, da gente saber que todas as nossas doenças físicas, elas começam na nossa emoção, no nosso emocional. E o nosso emocional é regido pelo nosso pensamento. Aquilo que eu vibro, aquilo que eu penso, que eu estou vibrando, vai reger a minha emoção. Porque emoção, ela é a química do meu corpo. E a química já é material. Né? A emoção que eu sinto, ela é química. Então, quando eu sinto felicidade, eu tenho hormônios no meu corpo, como serotonina, endorfina, dopamina. Isso é uma química que o meu corpo produz que me faz ficar feliz. E uma química que pode até ser manipulada artificialmente, materialmente. Você toma um remédio como venlafaxina, desvenlafaxina, que são precursores de serotonina. É um remédio que vai fazer a química do seu corpo mudar e vai fazer você ficar feliz. Mas o seu corpo faz isso sozinho, pela sua emoção. Só que a sua emoção é regida pelo seu pensamento. Aquilo que eu penso, aquilo que eu vivo e raciocínio sobre o que eu vivo é que vai comandar a química do meu corpo, criando aquela emoção. E aquela emoção e aquela química vão contaminar o meu corpo, ou não, ou curar o meu corpo, depende da química que você está produzindo. E aí, se você produz uma química tóxica, essa química vai aos poucos contaminando o seu corpo e você vai gerando a doença. Então, na verdade, eu achei muito interessante quando ela falou isso, porque eu vivi isso essa semana. Eu atendi 2 pacientes e aí eu falei com elas, né? Falei, olha, eu sou nutricionista. Você vem aqui para eu passar para você um plano alimentar te orientando qual seria a melhor forma de você se alimentar para conseguir diminuir o peso e melhorar seu estado de saúde. Porém, o papel que eu te entrego não faz absolutamente nada. Quem faz é você. Então, o papel que eu te entrego não tem poder nenhum. Quem vai fazer o processo é você. E às vezes a gente não consegue, porque a gente está emocionalmente, como eu conheço a paciente, né? Eu sei a questão dela, pessoal. Emocionalmente abalado, por isso a gente não consegue, né, estar naquele processo ali tão direitinho, cumprir aquele plano tão direitinho. Então procura terapia, procura um bom terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, para te orientar, converse sobre as suas questões. Aí a pessoa respondeu para mim assim, isso que eu não entendo. Eu falei, o quê? Todo médico que eu vou, todo lugar que eu vou, me fala para procurar terapia, eu não consigo entender o que a terapia tem com isso. Eu falei, olha, se você não entendeu até agora, é porque de fato não está na hora de você fazer a terapia. Quando você entender, acho que um monte de coisas vão ser... E a culpa ainda é da terapia. Vão chegar no lugar e as coisas vão ser bem esclarecidas. Mas é porque é esse processo, né? O que o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista vai fazer? Um responsável, que sabe o que está fazendo. Ele vai te ajudar a entender os seus pensamentos. E isso vai mudar as suas emoções, que vai mudar a sua química do corpo, que vai gerar resultado lá no físico. Né? Às vezes passa até a dor do joelho. Não tinha nada a ver. O que a dor do joelho tem a ver com o terapeuta? Às vezes tem. Então, sempre tem. Né? Mas é isso. Ela falou, ela deu uma informação muito interessante que eu também não sabia. Essa palestra, meninas, é da Maíse, aquela senhora que acompanhava o Jesus, sabe? E aí ela deu uma informação muito legal, que eu achei muito interessante, que ela fala que no plano espiritual existe um hospital de Maria, né? O Hospital de Maria de Nazaré. E lá nesse Hospital Maria de Nazaré, no plano espiritual, os hindus que desencarnam, né, que estão, né, no grau evolutivo, que podem ajudar o outro, né? Eles vão para esse Hospital Maria de Nazaré para ajudar as pessoas que chegam lá em desespero
com a prática da meditação. E aí lá nesse Hospital Maria de Nazaré existe uma ala dos hindus, né, das pessoas os hinduístas que sabem essa prática da meditação milenária lá, eles já sabem isso há muito tempo, vão lá para ajudar essas almas com a prática da meditação. Olha que interessante, eu achei muito interessante na hora que ela falou isso. Eles usam hipnose para tirar impressões de suicídio severo, igual essa que eu nem quis entrar muito em detalhe porque as crianças estavam ali. Mas ela quando ela falou desse rapaz que pulou na frente do trem para cometer suicídio, ela fala que ele despedaçou inteiro, né? Um trem passando assim no seu corpo, você vai despedaçar, esmigalhar a sua carne. E aí quando ele veio na sessão de mediúnica, que ele botava o lápis e as folhas que estavam na mesa assim nele, porque ele via pedaços do corpo dele ali. E aí ele tentava pôr no lugar. Olha o tormento dessa pessoa. E aí pessoas que estão num tormento muito severo como esse, são levados para a hipnose lá nesse Hospital Maria de Nazaré, para que tirem essa impressão drástica do desencarne, né? Senão não vai conseguir ir para frente. E aí, eu queria, né, ir caminhando para o fim com a leitura do número 2, né, do item 2 desse livrinho Pensamento e Vida, que eu acho sensacional esse livro, eu acho sensacional, eu li ele um dia. Então, eu fui lendo, quando eu vi, estava no final do livro, fiquei pequenininho. E nesse livro Pensamento e Vida, no item 2, o item 2 é sobre a vontade. E aí Emmanuel fala pra gente, o livro, né, Psicografia do Chico. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, né? A mente humana é a consciência lúcida. Há um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, então ele divide, né, a nossa mente aí em 4 departamentos: inteligência, imaginação, desejo, né, e memória. Então a gente tem o desejo de fazer algo, a gente precisa ter esse departamento de desejo para que a gente movimente. O desejo de melhorar, o desejo, até coisas materiais, o desejo de uma casa melhor, o desejo de construir uma família. Eu preciso do desejo para movimentar e me fazer trabalhar, né? Eu preciso do departamento da inteligência para eu poder assimilar. Isso devo, isso não devo, isso faço, isso não faço, né? Da imaginação para poder sonhar e ter perspectiva. Trazer um pouco de esperança. A esperança ela vem bem acompanhada da imaginação, né? A gente imagina um mundo melhor, a gente espera que ele chegue, né? E tem o departamento da memória, onde vão ficar as impressões daquilo que eu vivi, porque a vida corpórea não é para o espírito evoluir, não é um teste para ele, eu preciso gravar isso. Então tem o departamento da memória. E aí ele fala, todos eles, acima de todos eles, surge, porém, o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então a vontade é quando eu exprimo algo consciente, vigilante. A vontade, ela é a minha expressão, a expressão do que eu quero. Que eu posso pensar. Penso. Mas o que eu vou fazer é ditado pela minha vontade. Então, a Divina Providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então depois que a gente passou por todo o processo de instinto, né? Aí essa evolução nossa é ter o processo da vontade, né? Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então ele botou a vontade como leme, ou seja, aquela que está na frente, aquele que guia. E que o leme faz no navio? Ele guia, ele é o volante, né? Então ele botou a vontade como o leme de todas as forças do nosso conhecimento.
A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Conjugam-se. Fala de novo. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. O pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que serve a romagem do espírito para as suas metas supremas, traçadas pelo plano divino. Então ele bota aqui pensamento, eletricidade e magnetismo. É o que nos rege. Essas três forças nos regem. Né? A eletricidade, quanto energia dinâmica, é aquela energia que vem de fora. E que nos intui. O magnetismo é essa energia estática, é essa energia densa que está no nosso corpo aqui e que está no planeta, né? Que também é material, né? E o pensamento vai no elétron e no magnético. Ele movimenta os dois, ele une os dois, né? Qual é a força elétrica, ou seja, a força do invisível que eu estou puxando para mim? Com que eu estou contaminando a minha força magnética? É o pensamento que faz essa troca. Ele que, né, é esse pensamento que vai fazer a troca. Mas o que vai direcionar o meu pensamento? A minha vontade. Onde ele bota a vontade, né? A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Ah, mas eu não sei perdoar. Mas você tem vontade de perdoar? Você precisa movimentar essa vontade em você. Ah, eu não sei amar o outro. Você tem vontade de amar? Você precisa ter vontade de amar para você poder movimentar isso dentro de você. Ah, eu tenho esse vício mesmo, eu não consigo sair. Você tem vontade de sair? Se você não tiver vontade também, você não vai sair mesmo, não. Nunca. Então a vontade é que movimenta o pensamento, direciona o pensamento. Porque a partir do momento que eu falo assim, eu tenho muita vontade de sair desse vício, aí você começa a pensar formas. Então, e se eu procurar um terapeuta? E se eu, às vezes, procurar um médico e, por enquanto, ajudar com remédios? E se eu fizer, às vezes, tentar entrar mais em contato com a espiritualidade para me ajudar nesse sentido? E se eu procurar uma ajuda no magnetismo? Então, aí eu começo a ter o pensamento movido pela minha vontade do que eu vou fazer para aquilo ali dar certo. Né? Tem uma música do Padre Fábio de Mello que eu acho linda, que fala assim: a menor intenção de amar já é amor. Né? É uma música muito bonita. A menor intenção de amar já é amor, porque a intenção é a vontade. Né? Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Então, olha só, ele botou a vontade na frente de todos aqueles departamentos e dizendo que, dependendo de qual for a sua vontade, ela pode desandar todos os departamentos. A sua inteligência pode ser toda usada para o mal, a sua imaginação toda utilizada para a sua decadência, a sua memória vai registrar todas as impressões das coisas ruins que você fez e você vai ter que reparar aquilo tudo, né? Então ele vai colocar. O seu desejo pode fazer você cair, depende do seu desejo, o que você está desejando, né? Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trata de conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei interrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coeso na corrente do bem. O que ele quis dizer com isso daqui? Cristo. Que a vontade, ela não vai poder direcionar o seu pensamento. O pensamento e o que você vibra em consequência, porque você pensou, você vibrou, isso é lei inderrogável.
É o seu pensamento, você que vai mandar nele. Mas eu tive um pensamento ruim em relação a tal coisa, ou tal pessoa. A vontade manda. A vontade é que vai comandar se você vai seguir o pensamento ou se você vai pensar bem. Eu entendi, nossa, foi de profundo. Você entendeu? Eu entendi. Então, ó, a vontade vai falar aqui se você vai trazer um prejuízo para você depois, ou se você vai impor o jugo da disciplina sobre aquele pensamento. Então eu trouxe aqui essa questão do pensamento, mas depois eu quis encerrar com essa questão da vontade, para a gente entender que pensamento gera sim, tudo é pensamento, como Joana disse, né, a Divaldo, que eu falei aqui no comecinho, pensamento é tudo e tudo é pensamento, de fato. Mas aí tudo é gerado pela força do nosso pensamento, mas o que nós vamos fazer vai depender da nossa vontade. Então a gente tem que pôr a vontade no leme, né, e pedir para Jesus. E quando a gente tiver dúvida, o que eu faço? Que pensamento eu sigo? Que caminho eu devo seguir? A gente fazer aquela pergunta, né? O que Jesus faria? Talvez eu não consiga fazer exatamente o que Jesus faria, mas a gente vai tentando pelo menos um pouquinho, né? Então era isso que eu queria trazer hoje sobre o pensamento, que a gente possa, né, vigiar os nossos pensamentos, que a gente possa nos responsabilizar pelo que nós pensamos e que a gente tenha a força de imprimir a vontade de ser melhor sobre, às vezes, um pensamento ruim que eu tenho, né? Que a gente possa ter aí essa força de vontade, dar essa força para a vontade que existe em nós, tomar a decisão certa dos muitos pensamentos que vêm na nossa cabeça às vezes, né? Era isso. Aí fico pensando quem é ansioso, né? Dominar e disciplinar esses pensamentos, quem tem TDAH. Imagina. Existe o distúrbio do pensamento acelerado, né? Pois é. É um síndrome, né? É uma doença. Pensamento acelerado. Não, sempre existiu. Então, nós estamos falando. Existe essa doença, pensamento acelerado. Então, como que eu faço com esse pensamento acelerado? Eu já tive esse diagnóstico, depois eu consegui, graças a Deus, ir controlando isso. Mas como que você faz? A gente tem que entender que o pensamento, ele vai mesmo, ele vai e volta, ele oscila, mas aí você tem que exprimir a vontade. Não, eu não vou fazer isso. A vontade de se melhorar. Ô, Manu. O pensamento tão acelerado que ele gagueja. A fala não acompanha o pensamento. Fizeram uma pergunta aqui, eu vou ler. Eu sou fumante. Comecei a fumar quando meu marido faleceu. Eu tenho vontade de parar e não consigo. O que devo fazer? A vontade, como nós acabamos de falar aqui, encerrando, né, a palestra, é ela que vai reger o caminho que você vai tomar. Se você já existe a vontade dentro de você, procure ajuda médica, procure ajuda terapêutica, procure ajuda espiritual, porque nós somos um corpo físico, mas nós também somos um corpo energético e um corpo espiritual. Então, quando a gente vai... o que é esse corpo energético? É essa emoção que gera toda a química do meu corpo. Quem vai me ajudar com essa emoção? O terapeuta, um bom psicólogo, um bom psicanalista. Justamente começou a fumar quando o marido desencarnou. Então, pode ser pela tristeza, pelo abalo da situação. Quem vai me ajudar na relação do corpo físico? O médico. O médico talvez vai falar com você que você precisa, no momento, por enquanto, utilizar de algum remédio que te ajude nessa situação. Mas eu vou ficar viciada no remédio, vou trocar um vício pelo outro. Não necessariamente. É temporário. Depois você vai conseguir ficar sem o remédio também. E no espiritual, porque como eu falei lá atrás, às vezes tem irmãos que desencarnaram no vício do cigarro, que vão estar próximos ali, tentando usar desse fluido, né, que emana quem está fumando. Eles também precisam de acolhimento. São pessoas que estão sofrendo como eu, você e todos nós. Então procurar ajuda espiritual, seja na igreja que você congrega, na religião que congregar, né? Para que eles possam ali naquele local serem recolhidos e não te acompanhar todo o tempo para te dar um alívio e você conseguir esse processo de parar de fumar. Porque o espiritual muitas vezes vem daquela intuição que o irmão desencarnado joga. Às vezes porque o vício é dele. Ele ainda está ligado materialmente àquilo ali.
Então ele vai te intuindo mentalmente para poder você falar assim, ah não, vou fumar um cigarro agora, ah, nossa, vontade de fumar, e é a mesma coisa a bebida, né? E às a vezes droga. a gente já tá no processo de vontade de parar, mas existem esses irmãos que ficam ali e interferem pela influenciação do pensamento, igual a gente viu no comecinho aqui, e às vezes consegue fazer a gente mudar a nossa vontade, né? Então é procurar esses 3 caminhos, né? Não resistir, né? É o emocional, o físico, né? Com o médico e o espiritual também. Muito bom. Muito bom. E é isso, né? Nós somos seres integrais, né? Como diz Joana de Ângeles, né? Então nós precisamos buscar... Gente, você vê que o que me chamou a atenção é a questão da hipnose, né? Os recursos que nós temos na Terra são recursos que eles têm no plano espiritual. Por isso que é uma coisa que a gente tem que abolir da nossa mente é o preconceito. Preconceito de toda espécie. Por quê? Porque às vezes a gente deixa de buscar um caminho que vai ser eficaz para nós, porque Deus, ele não é católico, Deus não é evangélico, Deus não é espírita, Deus não é budista, não. Deus é Deus. Então ele dá para nós mecanismos em todas as searas religiosas, terapêuticas, psiquiátricas, psicológicas e médicas para a gente buscar ajuda. E tudo que se descobre na Terra, não descobre na Terra por acaso. Primeiro vem da espiritualidade para a Terra. É toda uma programação. Nós não estamos vivendo ao léu, o hospital, desgovernado. O hospital que leva o nome de Maria de Nazaré, onde Jesus trabalha com hindu. Trabalha com os hindus. Entendeu? Prática meditativa e de hipnose. Então, assim, é claro, gente, que toda prática a pessoa usa para o bem e para o mal. A faca é neutra. A faca é neutra. Tem pessoas que usam a faca para cozinhar, tem pessoas que usam a faca para matar. O drone é neutro. Tem gente que usa o drone para fotografar a natureza, para fazer coisas boas. Tem gente que usa o drone para lançar míssil de bomba, para fazer guerra. Entende? Então, a gente não pode tomar a mente da gente e fixar uma coisa e falar assim, ah não, porque usa a hipnose para coisa ruim. Claro que tem gente que usa. Tem gente que usa o magnetismo para coisa ruim. Agora, você não vai procurar uma pessoa que usa aquilo ali para fazer o mal. Você vai procurar a pessoa que usa aquilo ali para poder curar. Com responsabilidade. Você tá entendendo? Então, o mal e o bem não estão nas coisas. O mal e o bem está na pessoa. É a pessoa, é o ser, que ele usa aquela tecnologia, ele usa aquele instrumento, aquela prática para o bem ou para o mal. Então, assim, nós precisamos de abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para buscar as nossas curas. Nós estamos aqui para isso. Isso que é evolução, né? Então, quem deu a palestra foi você, não fui eu. Estou eu intrometendo a sua palestra. Não, né? Não, acho que eu sou muito intrometida. Então vou encerrar por aqui, pedir a Jesus, agradecer a espiritualidade pela excelente palestra que a Emanuele proferiu, como sempre, e te agradecer, Manu, que suas palestras são sempre excelentes, graças a Deus, e você traz todo o conhecimento que você já tem terapêutico, todo o conhecimento profissional, junto com a questão da experiência de vida, Então, que Jesus possa abençoar todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que estão em casa, abençoar nós aqui encarnados, os nossos irmãos desencarnados. E pedimos, Senhor, aos magnetizadores siderais, aos trabalhadores do GEM, que possam ir na casa de cada um que esteja assistindo nesse momento, seja no momento que conectar com essa palestra, agora ou depois, que nesse momento em que a pessoa parar, possa chegar, aproximar dela um dos magnetizadores siderais, um dos seus trabalhadores da luz, para poder dissipar as energias ruins, para poder aplicar um passe, transmutar a energia ruim e aplicar na pessoa as energias divinas, as energias que vêm do nosso Senhor da vida, que vêm de Deus, para que a pessoa consiga viver melhor, para que a pessoa consiga sair daquela tristeza, daquela depressão, sair da situação de mágoa, de raiva, de rancor, qualquer sentimento negativo, de medo, de angústia, de ansiedade, qualquer sentimento negativo que esteja naquele momento afetando o coração dela. Então, que essa transmutação de energia ocorra, e pedimos nesse momento, no momento
da oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus deixou para nós, né, a mais completa de todas, que nesse momento possa a pessoa usar a meditação do Pai Nosso para que a espiritualidade possa trabalhar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem para a vida espiritual. Que assim seja, graças a Deus. E em nome de Jesus, nós pedimos autorização para encerrar o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus.